Olá, muito bom dia, meus alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar então os nossos trabalhos dessa semana com essa videoaula de língua portuguesa. Hoje é segunda-feira, dia 24 de maio, tá? Segunda-feira. Você vai lá no seu caderno de atividades na página 31, tá? E aí você vai colocar aqui aula número 7, que hoje é a nossa sétima videoaula. E a data 24 de maio, tá certo? E o tema, meus alunos, da nossa aula de hoje é o sentido das palavras, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o uso do dicionário, né? Para a gente descobrir sentido das palavras. Nós sabemos que uma palavra, ela pode ter vários significados, né? E aí, como que eu vou saber qual é o sentido daquela palavra? Vai depender do contexto, né? De onde aquela palavra está inserida para eu saber se ela está com significado 1, com significado 2, se ela está no sentido figurado, não é verdade? Depende do contexto. Mas nós vamos falar um pouquinho especificamente do uso do dicionário. Para que a gente usa o dicionário? Em primeiro lugar, quando eu preciso escrever uma palavra e eu tenho dúvida, né? Como será que se escreve essa palavra? Então, eu recorro ao dicionário, tá? Então, o dicionário, ele traz os significados das palavras. E aí, meus amores, cada palavra, né? Cada palavra que está, assim, em negrito aqui no dicionário é denominada um verbete, tá? Nós temos verbetes de dicionário e temos verbetes de enciclopédia, que a gente vai falar um pouquinho depois. Só que o dicionário, ele não é usado somente para procurar o significado de palavras, não, tá? Tem muito mais informações, né? Ele é riquíssimo de informações, além do significado das palavras. Eu vou encontrar aqui a separação silábica, né? Tem palavra que às vezes, né, dá uma dúvida na hora de separar em sílabas, e aí eu encontro aqui no dicionário a separação silábica. Eu encontro também a classe de palavras, né? A que classe aquela palavra pertence. Se é um substantivo, se é um verbo, se é um adjetivo. Eu também encontro o gênero, se é masculino, se é feminino, se está no plural, se está no singular, né? Tudo isso eu consigo descobrir aqui através de uma pesquisa no dicionário. E essas classes de palavras, elas vêm abreviadas, né? O dicionário, ele utiliza de várias abreviaturas, que eu vou mostrar algumas delas aqui, as principais, para vocês. Eu peguei aqui então como exemplo, né, a palavra criado, né? Ela pode ser adjetivo ou substantivo, vai depender do contexto, né? Onde que está escrito. Então vamos ver primeiro. Criado, adjetivo. Olha, aqui é uma abreviatura que aparece no dicionário. Quando vem ADJ é porque é adjetivo. E um M, porque é um adjetivo masculino, eu digo o criado, né? O que quer dizer criado, adjetivo? É um empregado particular, é um empregado doméstico particular, tá? Fulano é meu criado, tá? Ele é meu empregado particular, ele cuida de mim, tá sempre junto comigo na casa, né? Lá nas casas, né, dos grandes senhores lá do nosso lá do século passado, né? Tinha-se muitos criados, né? Hoje em dia também ainda se usa essa expressão, né? Aquela fazenda tem muitos criados, muitos empregados ali de dentro de casa. Esse é o criado. E o outro criado é o substantivo, também masculino, tá? O que seria, né? O que vem a ser o criado substantivo? É aquele móvelzinho pequeno com gavetinhas que fica do lado da cama. Aquele móvelzinho se chama criado, né? A gente costuma até chamar de criado mudo,
Porque esse criado aqui fala, né? O empregado. E o outro criado, né? A gente tem o hábito de chamar de criado mudo. Mas aqui nós vemos exemplo de duas palavras completamente iguais, com sentidos completamente diferentes. Inclusive a classe de palavras, né? Um é adjetivo e o outro é substantivo. Quando uma palavra tem mais de um significados, e aí o dicionário vai enumerar, ele põe significado 1, explica o que é. Na frente, número 2, explica outro significado. Pode ter 5, 6 significados, né? Tem palavras, né, que são mesmo polissêmicas, né? Quando a gente está falando assim de vários significados, a gente está falando de polissemia. Presta atenção aqui que eu vou escrever. Quando eu digo polissemia, né, vamos ver o sentido dessa palavra, ó. Poli tem sentido de muitos, tá? Muitos. E semia, né, é sentido. Então, uma palavra polissêmica, né, é uma palavra de muitos sentidos, de muitos significados, né, de vários significados, tá certo? E a gente tem aí na nossa língua portuguesa uma infinidade de palavras aí com muitos sentidos, né? Aí na atividade, no caderno de vocês, trouxe a palavra importa, deixa eu conferir aqui. Trouxe então a palavra importa, importar, importado, né? Você vai ter que perceber o contexto, tá? Para descobrir aí o significado. Trouxe também a palavra porca, né? Que eu posso estar falando da porca, o animal, né? Ou a porca do parafuso, né? É uma palavra que tem polissemia, não é verdade? E aí, meus queridos, uma outra característica, né, do dicionário é que ele vem organizado em ordem alfabética, né? Porque se não fosse assim, seria um caos para procurar uma palavra, não é verdade? Imagina um dicionário que não esteja em ordem alfabética. E aí, para a gente ver a ordem alfabética das palavras, a primeira regra, né, é olhar a primeira letra, né, vai o que definir. Se a primeira letra for igual, nós vamos olhar a segunda. Se a primeira e a segunda forem iguais, a gente vai olhar a terceira e assim por diante, né, porque a gente sabe que muitas palavras podem ter aí o comecinho ali todo igual. Então, a gente vai para frente até encontrar a próxima letra diferente. É o caso de escrita, ó, escrita e escola. Então, a primeira letra é igual, a segunda é igual, a terceira é igual. Qual que é diferente? A quarta letra aqui, ó, um é o O e a outra é o R. Qual das duas, né, virá primeiro aí na ordem alfabética? É o O ou é o R? É o O, não é? Escola virá primeiro do que escrita, tá certo? Então, a gente, para, né, organizar palavras em ordem alfabética, a gente vai seguindo aí essa sequência, né? Olhando a primeira letra, a segunda e assim por diante, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora do verbete de enciclopédia. Enciclopédia, gente, praticamente não existe mais as de papel, né? Anos atrás, né? Quando a gente precisava na escola fazer uma pesquisa, fazer um trabalho, a gente ia pesquisar nas enciclopédias, eram livros e mais livros, seguidos ali de uma ordem alfabética também com vários verbetes, né? Você tinha que procurar ali e copiar. Hoje é muito mais fácil, né? Nós temos uma enciclopédia, mas é uma enciclopédia virtual, né? A gente pesquisa lá determinada palavra, determinado fato e aparece lá na Wikipédia, né? Então ali é uma enciclopédia virtual, tá? Há anos atrás essas enciclopédias, isso tudo vinha em livros, né? E todo ano estava sempre mudando, né? Porque as informações, né? Temos informações novas a todo tempo e saía novos livros e a gente comprava mais aqueles livros, né? E nunca que a gente estava atualizado. Hoje, graças à internet, essa tecnologia, né, da informação, nós falamos na nossa aula de história, né, sobre a tecnologia, graças a ela nós estamos bem informados e atualizados, né? Então isso é muito bom, veio muito para contribuir.
Então, o verbete de enciclopédia, né, é aquele que vem lá em negrito, né, que quando você faz uma pesquisa lá na Wikipédia, vai aparecer ali, né, a informação sobre aquela palavra, sobre aquele fato, sobre aquela pessoa, né, aquela personalidade que você estiver pesquisando, tá certo? E aí nós temos então como exemplo na página 34, né, que é a continuação da aula que você vai fazer amanhã, o verbete de enciclopédia, tá falando aí do Hércules, né? O verbete de enciclopédia, ele vai falar mais, né, não o significado de palavras, né? Ele vai falar sobre outras áreas aqui do conhecimento, né? Como eu falei para vocês, uma personalidade, não é? Alguma coisa de ciências, de geografia, tá? Eu quero que vocês leiam com bastante atenção nessa página 34 sobre o verbete Hércules e depois lá no verbete de dicionário tá falando de Hercúleo e também Hércules, tá? Quando a pessoa fala, nossa, você é como um Hércules, né? Tá dizendo que ela é uma pessoa muito forte, vocês vão descobrir aqui. O dicionário, né, meus queridos, a gente usa, né, pelo menos usava muito na escola, né, a gente pegava para fazer, pesquisar palavras, enfim. E agora, né, como nós estamos aí nesse modelo aí de estudo, né, por enquanto, à distância, a gente tem novamente aí a tecnologia nos ajudando, né? Tem um dicionário online, eu vou mandar para vocês... Eu vou mandar para vocês o link do dicionário online, que é muito bom para vocês fazerem pesquisa. Ao invés de ficar tudo, vai lá e pergunta no Google, né? Vai direto no dicionário online, que aí você vai ter informações às vezes mais precisas, tá bom? E depois eu vou colocar também como atividade complementar algumas palavras que eu quero que vocês pesquisem no dicionário online, no link que eu vou mandar, tá ok? Bom, meus queridos, então, como nós fizemos na semana passada, essa semana também eu vou fazer da mesma forma, né? Eu vou falar aqui uma palavra e você vai juntar as 3 palavras que eu disser para na sexta-feira completar uma atividade como nós fizemos da outra vez, tá bom? Só que eu quero que preste atenção, gente, é na ordem, tá? A palavra de segunda-feira vai ser a primeira que você vai colocar. A de quarta-feira vai ser a segunda e a de sexta-feira vai ser a última. Você não tem que trocar a ordem, não. É nessa ordem que eu vou falar aqui, tá bom? Então eu vou pensar, deixa eu ver a palavra de hoje. Já sei. A palavra de hoje é poesia. Poesia é a palavra, tá, de hoje que você vai usar na atividade de sexta-feira. Anota aí para você não esquecer, tá ok? Um grande beijo e até a nossa videoaula de quarta-feira.